Olá pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma aula de Direito Urbanístico. Essa aula que visa aí nós finalizarmos o tema Estatuto da Cidade. Lembrando que nós passamos ao longo desse período, desse semestre, iniciando pelo tratamento constitucional do direito urbanístico. Lembrando também que o direito urbanístico é um ramo, pode ser qualificado como um ramo do direito ambiental, não é? E aí nós temos que o direito urbanístico ele foi tratado tanto do ponto de vista expresso da Constituição no artigo 182, quando ele coloca alguns direitos, né, que regem a política urbana, que são em sua maioria estabelecidos como de competência municipal, e também existe um tratamento elementar feito, e isso foi abordado nas aulas passadas, um tratamento elementar das competências legislativas e competências administrativas. E aí nós falamos sobre cada uma dessas questões nas aulas anteriores. Foi um tema complexo, foi um tema difícil, mas que com as aulas você consegue muito bem ter uma diretriz e com isso ganhar uma segurança para responder questões. Pessoal, não vamos nos esquecer, ou seja, vamos fixar aí num ponto de que existe um conjunto de simulados associados a essa matéria. Porque não adianta ficar falando aqui várias questões que são pertinentes, que estão estabelecidas na lei, está tudo positivado, bonitinho na lei. Qual lei? Eu coloquei para vocês também quais leis nós vamos tratar nesse curso. As leis são as seguintes: Estatuto da Cidade, aí nós temos aquela MP de 2001 também, que foi uma revogação do Estatuto da Cidade, foi tratada depois na medida provisória. E ao final nós temos nós temos a lei de laje, né, a lei que trata de vários temas e posteriormente trata também do direito de laje, que é por isso que ela ficou conhecida. E ao final nós temos aquela lei que trata dos loteamentos urbanos, né, a lei do parcelamento do solo urbano. Ah, professor, mas tem outras leis também bacanas, outras leis importantes. Sim, tem, mas o nosso curso não consegue reger essa matéria toda de leis extravagantes, ou seja, a legislação especial que assessora o direito urbanístico. Nós temos que focar no principal. E o principal é justamente esse cronograma que está nas aulas anteriores. A lei de laje, Estatuto da Cidade, a lei dos loteamentos urbanos e a MP de 2001. Nós falamos da parte constitucional, que é a parte mais relevante, a parte que abrange concursos de qualquer área, e em seguida nós entramos no Estatuto da Cidade. Com essa aula, nós vamos, mais a próxima aula, né, que também está sendo gravada na sequência e vai ser disponibilizada conjuntamente para vocês, nós estamos em dia com a matéria e encerraremos o Estatuto da Cidade. Lembrando, professor, nós abordamos todo o Estatuto da Cidade? Não, nós abordamos aquilo que é cobrado, tá? Recomendo vocês todos a lerem o Estatuto da Cidade com calma e grifarem no vademecum de vocês, tá bom? É necessário ler uma ou duas vezes, é indispensável. Agora, com as minhas aulas, mais a lista de exercícios, deixei 20 exercícios a mais, já está disponível no Google Classroom, em breve na plataforma da faculdade. Plataforma E5, AVA. Vocês já vão ter um diagnóstico, uma diretriz concreta daquilo que vai ser cobrado na OAB nesse tema para vocês, tá bom? Então segue comigo aqui para a aula. Nós vamos começar agora o artigo 3º e iremos até o artigo 8º. Ah, professor, mas esses são poucos artigos. Pessoal, esses artigos são uns dos mais relevantes que existem nesse diploma legal. Então nós não vamos dar essa mancada de não ler esses artigos e interpretá-los, certo? Percebam nos simulados que eu já passei para vocês. É justamente essa matéria aqui que mais cai. Porque é de maior aplicação prática, é aquilo que mais inova no tratamento de direito urbanístico. E, bem, vamos lá então iniciar pela leitura do artigo 3º. Vou trazer para vocês aqui, um momentinho. Está aqui o artigo 3º.
que teve parte de sua redação alterada em 2015, mas isso não é tão relevante agora nesse momento. Eu vou dizer para vocês em breve o motivo dessas alterações constantes. Pessoal, eu já falei para vocês o contexto histórico da edição, ou seja, da promulgação do Estatuto da Cidade. Nós, naquele momento, a sociedade brasileira buscou dar resposta a um problema estrutural de crescimento desordenado e antidemocrático das cidades. O acesso à terra, a gestão democrática, a sociedade civil participando da gestão das suas próprias cidades, como um meio de organizá-la. Você conversa com as pessoas que são inclusive os agentes do caos, com o objetivo de incluí-las nas políticas e, portanto, que elas obedeçam essas políticas estabelecidas. Um diálogo entre governantes e governados. O Brasil passa, e Manaus passa mais ainda, vocês podem ver, por um problema forte de transporte e saneamento. Falta de água ainda existe em grande parte da cidade. Zona Leste sabe muito bem disso, que vez ou outra a água se interrompe. Em função de que? De falta de investimento, mas também de um crescimento demográfico e mal planejado em áreas da cidade que não haviam, não eram acompanhados por um investimento do Estado. Perceba, gente, ali naquela área ali do Adrianópolis, de repente pipocou um monte de prédio. E a pergunta que eu faço é a seguinte: vocês acreditam mesmo que existe infraestrutura para colocar aquele monte de gente numa área só? Manaus AM? Eu duvido muito, porque saneamento básico não tem. Então eu acredito que a longo prazo aquilo vai trazer um problema muito grande, estrutural naqueles prédios. Porque era uma área desocupada e que você ocupou bem, com investimentos grandes, mas é muita gente concentrada. Né? E existe ali espaços para você construir outros prédios que serão construídos porque os investimentos já foram feitos na aquisição do terreno. Então eu acredito que aquela área ela vai passar por um problema de infraestrutura de saneamento básico enorme, porque é muita gente próxima uma da outra e não existe, fora o problema urbanístico de impacto no estudo de vizinhança, que não tem nenhum, né? Mas virou uma das áreas mais nobres da cidade, estranhamente. É uma área bacana e tal, mas não existe um investimento correspondente no acúmulo de pessoas, no reunir das pessoas. Não existe um investimento consequente no saneamento básico e também na distribuição de água, na falta de locomoção, né? Ou seja, os aspectos possíveis de locomoção naquela área são estritamente veículos próprios. Eu nunca vi um ônibus passar naquela área. Então, pessoal, é necessário que nós entendamos que o Estatuto da Cidade foi o grande diploma jurídico que buscou dar uma diretriz organizacional às cidades. Agora, cabe às gestões das cidades adequarem-se no caso, às políticas estabelecidas pelo direito urbanístico por meio do Estatuto da Cidade. E de que maneira isso se liga com essas transformações que vocês estão vendo aqui? Essa lei de 2018 foi dar vazão aos aspectos de acessibilidade. Que as diretrizes do Estatuto da Cidade devem, no caso, atender também aos aspectos de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência, certo? Alterar a estrutura física das cidades para que se adaptem às deficiências, às particularidades de pessoas que necessitam de aspectos de locomoção mais próprios, né, mais particularizados. O artigo aqui 3º coloca uma modificação de 2015. E essa modificação de 2015 já tem um outro aspecto. Qual é o aspecto dessa de 2015? É justamente trazendo, o artigo 2º também foi alterado em função disso, né? A necessidade de você criar mecanismos que favoreçam o saneamento básico, melhor as condições de habitação das pessoas, a construção de calçadas, que Manaus tem um problema seríssimo. Manaus não tem calçada, e quando tem calçada, a metragem da calçada, as pessoas não passam. Em toda a cidade tem esse problema, em toda a cidade.
E nós temos que readaptar a cidade a essas necessidades. É muito difícil, porque está tudo construído, mal feito. Não é? Os passeios públicos, não temos. Passeio público aqui é o shopping. São os shoppings. Você não tem. O último parque que foi construído em Manaus foi o Parque do Idoso, um parque urbano. Né? Então fica muito difícil, né, gente? E essas alterações legislativas mostram que o problema não é só Manaus, é o Brasil todo que está passando por isso. Não é? Porque senão você não faria alterações em 2015, teria feito em 2002, 2005. Então o Brasil todo passou por esse problema de necessidade de orientar os gestores municipais para buscar alterações nas sociedades que visem justamente a melhorar a qualidade de vida da população. E aqui nós temos então no artigo 3º competências estabelecidas pela União. União, ente federativo, não é? Percebam que essas competências, elas não são de cunho constitucional, correto? Então, isso aqui, o Estatuto da Cidade, ó, percebam aqui. Percebam o Estatuto da Cidade aqui, tá? O Estatuto da Cidade, na execução política urbana, que Um momentinho, peraí que essa redação aqui não tá legal. O Estatuto da Cidade não é uma lei complementar, é uma lei ordinária. Ah, professor, lei ordinária, lei complementar, não lembro. Lembra que é só o rito de edição, né? Existem matérias que são reservadas à lei complementar e, portanto, passam por um rito mais rigoroso, e matérias que são relegadas à competência à lei ordinária, que tem um rito menos rigoroso. Mas se você quiser estabelecer o rito da lei ordinária como se fosse uma lei complementar, ele passa, no caso, a não ter o status de lei complementar, mas o quórum similar. Então é uma lei ordinária, e sendo uma lei ordinária, ela não tem o mesmo status, né? A mesma força normativa de uma Constituição. Ou seja, ela detém força normativa? Sim, mas ela se submete às diretrizes constitucionais, porque é infraconstitucional, no sistema piramidal de Kelsen, né? Kelsen. No alemão a gente usa o LL mesmo. No português seria Kelsen com U, né? Mas em alemão seria Kerzen. Kerzen. Só para dizer para vocês, porque, enfim, né? Aí fora do país, né? Eles vão falar Kerzen. De qualquer maneira, pessoal, a competência da União aqui está se submetendo àquilo que estabelece os artigos 23 a 20, até o 30, né, 31, que estabelece a competência aí constitucional do município. Então, aqui diz que compete à União, entre outras atribuições de interesse da política urbana. Então, competência legislativa, legislar sobre normas gerais de direito urbanístico, legal. Então, isso cai exatamente assim nas provas da OAB, etc, tá bom? Legislar sobre normas para a cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios em relação à política urbana, tendo em vista o equilíbrio, desenvolvimento e do bem-estar de âmbito nacional. Pessoal, se compete à União legislar sobre normas gerais de direito urbanístico, compete aos estados legislar sobre normas residuais de direito urbanístico, suplementares, né? E o município, normas de direito urbanístico de interesse local. É evidente com base naquilo que nós já estabelecemos, que nós já explicamos, que nós já vimos nas aulas passadas. Inciso 3º, promover por iniciativa própria ou em conjunto com os estados, DF e municípios, programas de construção de moradias e melhorias das condições habitacionais de saneamento básico. Habitacionais de saneamento básico das calçadas, passeios públicos, mobiliário urbano e dos demais espaços de uso público. Mobiliário urbano, pessoal, existe uma noção de equipamentos urbanos, seria, por exemplo, hospitais, UBS, entendeu? Isso seria aquela ideia de mobiliário urbano também, tá bom? Só para vocês não se confundirem com essa terminologia jurídica. Então, compete à União promover, por iniciativa própria ou em conjunto, competência administrativa comum, certo? Programa, você lembra logo de competência administrativa. Instituir diretrizes para o desenvolvimento. Lembra do programa Fome Zero, né? É administrativo, né? Não é uma competência legal. Competência legal vai ser estabelecer o dinheiro para o programa. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento, transporte, mobilidade urbana, que incluam regras de acessibilidade aos locais de uso público. Regras de acessibilidade lembra de portadores de necessidades de eficiência,
que é aquela lei 13.146 de 2015. Tem essa lei lá que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Sempre cai em prova. Inclusive, é lei que cai em prova, que cai nos concursos. É obrigatório que caia. Então você vai ter que aprender essa lei aqui, né? Não aprender, perder ponto. É dar vaga para a pessoa que você não conhece. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, então, é uma competência da União, inclusive habitação, saneamento, transporte. Ó, aqueles probleminhas que eu narrei para vocês ali que o Adrianópolis passa, que uma cidade inteira passa, né? Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e do desenvolvimento econômico e social. Pessoal, vocês vão ver também que elaborar planos, né, programas, planos, isso também faz parte dos instrumentos de política urbana que estão no artigo 4º e 5º, tá bom? Então, não vamos se embananar com isso, mas vocês têm que saber que elaborar e executar planos nacionais e regionais é as regiões, região norte, região sul, região leste, essas regiões conforme definido pelo IBGE. Tá bom? Então, plano nacional, obviamente, é a União, né? Porque o Estado não tem como elaborar um plano que seja para além do território dele. Não tem sentido nenhum, porque extravasa as competências administrativas do governador e etc. Artigo 4º, então, gente. Vocês já leram agora a competência da União, que é um dispositivo que complementa aquilo que está no artigo 23 da Constituição, tá? E etc. Complementa. Vamos para o artigo 4º. Ah, professor, e se tiver alguma coisa aqui que me banane em relação à Constituição? Fica a Constituição. Mas em regra não vai ter, tá? Porque existe uma comissão de Constituição, de defesa da Constituição dentro do Congresso Nacional, e essa comissão ela é responsável por fazer essa triagem, para saber se aquilo que foi estabelecido aqui se choca com o que está na Constituição. É o tal um dos instrumentos de controle prévio de constitucionalidade no âmbito do próprio Congresso Nacional. Uma comissão técnica que trata disso, Constituição, Justiça e Cidadania, se não me engano, se não tiver mudado de nome. E aí tem o controle posterior também, né? O controle prévio também é via mandato de segurança, o controle posterior vai ser via as ações diretas, etc. E o controle difuso também de constitucionalidade, isso é matéria da Constituição, não vou tratar disso, tá bom? Não tem nada a ver com a minha matéria. Mas só para a gente lembrar. Dos instrumentos da política urbana. Então, aqui no artigo 4º, nós iniciamos os instrumentos da política urbana. O que é isso? Instrumento da política urbana. Eu estabeleço uma política. Eu estabeleço uma política. Como é que eu vou executar essa política? Por meio de instrumentos, de ferramentas. E essas ferramentas têm que me dar um poder. Né? Poder de adaptar as coisas, de lidar com a realidade para que eu altere segundo os meus interesses que estão estabelecidos na política. Então é isso. Vamos lá, pessoal. Aí o artigo 4º vai estabelecer os instrumentos em geral. E aí nós temos aqui vários instrumentos em geral. Significa que, na verdade, você vai pensar, tem o instrumento geral e o instrumento em espécie. Não. O instrumento geral significa disposição a tudo aquilo que vai para cada um desses instrumentozinhos. E aí, a partir do artigo 5º, nós começamos a tratar dos instrumentos em espécie. 5º, 7º, 8º, e aí vai embora. Aí o estatuto quase inteiro é isso aí. É eu detalhar o que é cada instrumento. Instrumento X, ele faz isso aqui, e ele é isso aqui. Instrumento Y, ele faz isso aqui, e ele é isso aqui. É isso. Que assim que o estatuto vai ser estabelecido até as disposições gerais. Então vamos começar aqui no artigo 4º, ele vai listar, fazer um rol dos instrumentos para executar essa tal dessa política urbana, que é aquilo tudo que eu falei para vocês no artigo 2º e 3º. Para os fins desta lei, serão utilizados, entre outros instrumentos, ou seja, artigo 4º não é um rol taxativo, vai cair isso na tua prova. Tá? Não na minha prova, na prova mais importante. Na minha prova pode ser que caia também. Mas o fato é que os rols, o rol previsto no artigo 4º dos instrumentos de política urbana não é taxativo. Não é numerus clausus. Na linguagem aí latina, né, do brocardo jurídico. Brocardo não, uma linguagem latina jurídica. Não é numerus clausus, é um rol aberto, não é um rol fechado. É um rol enunciativo, é um rol exemplificativo. Tudo isso são sinônimos para dizer a mesma coisa. Tá? Por que eu estou falando esses sinônimos? Não é para demonstrar conhecimento, é para você saber que cai dessa maneira na prova. Às vezes muda o nome, você se embanana, já perde a questão. Então o rol é isso aqui. É um rol exemplificativo. Vamos anotar aqui?
Rol exemplificativo, tá? Não erre. Beleza. Aí ele vai falar aqui, instrumentos, os planos, nacional, regional, estadual, aí planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. Aí eu vou trazer para vocês aqui rapidamente a região metropolitana aqui que nós vivemos, né? Vamos trazer agora aqui. Quem planeja, então, um dos instrumentos da política urbana é o planejar das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou micro-regiões. Isso está previsto na Constituição também, tá? Mas está repetido aqui com os instrumentos da política urbana. E aí nós temos aqui a região metropolitana de Manaus, que é justamente o quê? É regida por esse planejamento que é um dos instrumentos da política urbana estabelecido pelo Estatuto. Então vamos revisar, para você não se embananar, para você entender o que a gente está falando aqui. Estatuto da cidade, beleza. Estatuto da cidade estabelece a política urbana, legal. Esse é o objetivo principal da cidade, legal, política urbana. Para eu executar essa política urbana, eu tenho instrumentos. Quais instrumentos, professor? Bom, tem uns ali que estão no artigo 4º, que são vários já, né? O professor pode ter outros instrumentos em outras leis? Pode e tem. Certo? Pode e tem. E vai ter mais ainda. Tá? Deixa vocês, até vocês formarem, ou até vocês passarem no concurso, etc., vocês vão ter que estudar outros aí. Quem vai por essa área aí de direito urbanístico, ambiental, né? Bom, hoje em dia até para delegado cai isso. Mas o fato é o seguinte. Temos política urbana, lei, Estatuto da Cidade, que estabeleceu a política urbana e que previu instrumentos, num rol enunciativo, exemplificativo. Entre esses instrumentos está planejar regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. Aí veio o Estado do Amazonas e planejou, certo? O Estado do Amazonas, em coordenação com os municípios, estabeleceu a região metropolitana de Manaus. E com isso, a partir dessa construção, essa região metropolitana, foi possível expandir os benefícios fiscais da Zona Franca para os municípios vizinhos. Certo? Vamos dar uma lidinha aqui no Wikipédia. A região metropolitana de Manaus, também conhecida como Grande Manaus, é a maior região metropolitana do norte. Legal, porque realmente, né, está tendo uma migração para o Amazonas ainda constante, apesar de a Zona Franca estar um pouco patinando aí juridicamente, né? Aí está aqui, exerce influência regional, blá, 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 centro político, não sei o quê. Não importa isso tanto. O PIB importa, tá? Esse PIB aqui nosso que é um PIB bacana, mas tem que lembrar que a maioria desse dinheiro não fica aqui, né? Uma grande parte fica em forma de tributos, etc., mas a maioria é remessa para o exterior. A metrópole abriga um grande número de sedes nacionais e internacionais. Aí vai, Sindacta, né? Quem trabalha aí, quem é militar sabe o que é isso. Suframa, Tribunal Regional da 11ª Região e por aí vai. A região metropolitana de Manaus constitui-se numa área estratégica para o desenvolvimento do Estado. Nela estende-se uma área de livre comércio, olha aí, foi o que eu falei para vocês, onde estão abrigadas algumas das maiores e mais importantes empresas instaladas no país no ramo do transporte e comunicação, além de polos biotecnológicos, que é isso que o Mourão vai vir próxima semana aí, né, para auxiliar aqui no desenvolvimento desse polo biotecnológico, para que a gente dependa menos da Zona Franca. Petroquímico, etc. Deixa eu voltar aqui que eu... Pronto. E aí tá aqui, pessoal, não vamos se alongar mais, mas essa aqui é a região metropolitana de Manaus, né? A grande Manaus aí, segundo o pessoal colocou, aí tem a história de quando foi estabelecido, o governo do estado do Amazonas, veio a lei complementar, obedece a Constituição Estadual do Amazonas. Eu não vou mais me alongar nessa questão. Leio aí no Wikipédia, tá? O fato é o seguinte, você criar essa região metropolitana é fruto da política urbana estabelecida no Estatuto da Cidade, certo? Quem estabeleceu? O governador e os municípios envolvidos, porque se o município não quiser, fica difícil, né? Pessoal, é o seguinte, tem que ter o apoio municipal. Aí tem o planejamento municipal. Aí tem em especial, quais são as formas de o município se planejar? Via plano diretor, obrigatório, está na Constituição, lei de novo lá no 82. Disciplina 182 e congregado com as competências municipais, tá? No artigo 30, 31. Disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo, 30 e seguintes, tá? Não estou lembrado de cabeça. Planejamento municipal especial, plano diretor.
disciplina do parcelamento, do uso e ocupação do solo, zoneamento ambiental, plano plurianual, isso é direito financeiro. Direito financeiro, orçamento anual, lei orçamentária anual, direito financeiro, não vamos tratar aqui. Gestão orçamentária participativa tem a ver com, tá vendo, com o direito urbanístico, ele se ramifica para vários outros direitos. Por isso que você tem que estudar tudo no direito. Tudo, tem que estudar tudo. Não para aprender direito urbanístico, mas para você entender de que maneira que as coisas se interseccionam, né? E aí nós temos aqui, entre outros, tem os instrumentos de planejamento municipal, que nós estamos falando aqui. Isso às vezes cai exatamente assim, ó. Memória fotográfica para a prova, tá? Cai na prova de concurso, IOB. E aí nós temos um outro instrumento. Qual o próximo instrumento? Temos instrumentos tributários e financeiros. O que é importante aqui? IPTU, vamos marcar isso aqui. IPTU é importante. Contribuição de melhoria, incentivos e benefícios fiscais e financeiros. Isso aqui vai se ramificar com os instrumentos específicos que a gente vai ver. Aí tem os institutos jurídicos e políticos. Desapropriação, servidão, limitação administrativa, tombamento de imóveis de imobiliário urbano. Limitação administrativa. Vou dar um exemplo para vocês assim, bobo, apesar de estar conceituado na lei, tá? Tem que ler a lei. A limitação administrativa é você, por exemplo, estar numa determinada região de Manaus e não poder construir um prédio. Por quê? Porque você vai acabar com, por exemplo, a visão da igreja, ali no centro. Ah, professor, mas construíram o Taj Mahal. Gente, eu não sei quem permitiu isso. O Taj Mahal inviabilizou fotos de determinadas perspectivas do antigo Palácio de Justiça, né, onde situava a sede do Tribunal de Justiça, e inviabilizou o Teatro Amazonas. Quem permitiu a construção do Taj Mahal ali do prédio? Eu não sei, mas foi um vacilo, né? Graças a Deus nós tivemos aí um secretário de Cultura em seguida. Desculpe, tá, pessoal? Eu não quero fazer menção política. Eu não sei bem de que maneira que as coisas se deram, mas o fato é que aquele secretário de Cultura que estava aí no Estado, eu não sei quem é o atual, tá? Não estou falando que ele está fazendo mau trabalho não, porque eu não sei. Mas o fato é o seguinte, aquele cara, aquele senhor, não é? Vamos respeitar, porque é um cara que tem um currículo muito bom. Aquele secretário, ele criou um boom de modificação no Amazonas em respeito à proteção do patrimônio público, né? Ele revitalizou, claro que com dinheiro público, tá? Vamos falar também que ele não tirou do bolso dele, mas ele revitalizou um aspecto aí da cidade de Manaus que havia sido perdido há muito tempo e que as elites locais ignoravam, talvez por falta de conhecimento, né? O centro se esvaziou e agora está voltando. Institutos jurídicos e políticos, portanto, nós temos limitações administrativas. Falei para vocês, uma das limitações é você não permitir que determinados prédios se instalem perto de prédios históricos como o Teatro Amazonas. Aí nós temos a exceção que foi o Taj Mahal, que eu acho que foi um desleixo, né? Totalmente errado, que eu tirava aquele prédio dali. Tombamento de imóveis... agora não tem nem como mais, né? Até tentei, tem como demolir. Tombamento de imóveis ou de imobiliário urbano. É que lembra do Pente, do Dom Pedro, que está lá no museu lá do interior do Rio de Janeiro, Petrópolis, né? E aí vai. Tombamento de imóveis ou de imobiliário urbano. Instituição de unidade de conservação. Aí eu quero que vocês gravem isso aqui. Eu não vou ler o resto não, tá? Isso aqui tem leis especiais tratando isso aqui, que remetem a 2012, 2013, 2015. Aí temos aqui parcelamento, edificação, utilização compulsória. Pessoal, quem quiser Ministério Público, Procurador Municipal, vai cair isso aqui, viu? Isso aqui cai. Ministério Público, Promotor, com certeza cai. Se não cair na primeira, cai na segunda. Parcelamento, edificação, utilização compulsórios. Isso aqui eu queria tratar para vocês. O que está em verde é o mais importante, tá? Verde e amarelo, cores do Brasil. Institutos Tributários e Financeiros, IPTU, desapropriação, parcelamento, edificação, utilização compulsórios. Quem fez o simulado já está entendendo o que eu estou falando. Quem não fez, aí está lançando, né? Mas vai dar tempo, pessoal, para fazer todos os simulados que eu passei. Aí tem mais aqui dos instrumentos jurídicos e políticos, né? Uso capião, especial de imóvel urbano, isso foi uma aula só sobre isso, né? Que tem um regulamento da Constituição e tem uma complementação aqui. Direito de preempção, aquele negócio de você pegar de volta, né? O imóvel que foi vendido ou foi desapropriado pelo governo. Regularização fundiária, lembra do MST e lembra do movimento do Guilherme Boulos aí, né, o candidato à prefeitura de São Paulo, que ele é o chefe dessa busca, né,
dessa politização no cidade de São Paulo de regularização fundiária, né? Não sei se é bom ou ruim, mas bom, a gente precisa ter também alguém, né, que brigue aí pela moradia popular. Referendo popular e plebiscito é um dos instrumentos aí de você fazer a execução da política urbana, consultar a população. E aí vai, né, gente? Aí eu gostaria de falar também do EIA-RIMA, né? Estudo de impacto ambiental prévio, e o RIMA é relatório de impacto ambiental, tá? Que não está aqui, mas o relatório é consequência do estudo. E o estudo prévio de impacto de vizinhança, opa, que a gente precisa. Lembra aquele horário de pico que a gente tenta entrar em alguns lugares, né, que todo mundo tenta entrar ao mesmo tempo e não tem estacionamento, e um estaciona em cima do outro, e um quase atropela o outro, e a moto passa do lado, vocês sabem do que eu estou falando. E aí você vem, coloca um outro empreendimento, uma outra situação fica mais difícil. Então, assim, vocês entendem o que eu estou falando, porque todo mundo passa por isso, né, no dia a dia. E aí basta usar a imaginação para a gente ver onde é que se aplica, né, esse estudo de impacto de vizinhança, onde ele é necessário. Eu dei o exemplo aqui da casa da minha mãe, que na casa da minha mãe tem alguns galpões perto da casa, não bem perto, mas assim, próximos, né? E esses galpões acabam atrapalhando, as residências são mais próximas dele, porque o entra e sai de caminhão é horrível. Então você não pode estabelecer um galpão em qualquer lugar, senão você acaba, primeiro, com a arquitetura do local, segundo, com o impacto de vizinhança. Quer ver outro exemplo? Bar Gargalo, ali no meio do Vieralves. É que o Vieralves está mudando muito rápido, né? Mas o Vieralves era um conjunto residencial. De repente começou a pipocar bar e restaurante. Se você não fizer uma... Eu lembro que o Gargalo, ele foi... Eu não sei se eu estou enganado, tá? Mas eu lembro lá que eu estava conversando com o pessoal que mora lá e eles estavam querendo ajuizar uma ação, né, em função do impacto de vizinhança, que não havia um estudo prévio para a instalação de um bar daquela magnitude, atrapalhava as residências ali perto. Eu não sei como é que está o bar agora, mas assim, eu lembro que teve esse problema. Eu não sei se foi fofoca de vizinho também que quis fazer isso, né, e acabou lançando. Mas é possível. Se você instala um bar no meio de um local que não pode, começa a fazer barulho, você vai ter que fechar esse estabelecimento, né? E aí nós temos os parágrafos, tá, gente? Já estamos caminhando para 32 minutos de aula, vamos encerrar aqui a aula no artigo 4º. Nós temos os parágrafos, os instrumentos mencionados neste artigo regem-se pela legislação que lhes é própria, tá? Claro. Nos casos de legislação especial ao Estatuto da Cidade, ou seja, que regula especificamente certos instrumentos de política urbana. No parágrafo 2º, nós temos: nos casos de programas e projetos de habitação de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades de administração pública, lembra dessa secretaria aqui? Tem uma secretaria aqui, uma autarquia, pô. A SUAB. A SUAB. É uma autarquia que é muito difícil falar com ela, inclusive, viu? Quando a gente oficia no tribunal, eles nunca respondem. No caso dos programas e projetos habitacionais desenvolvidos, por exemplo, pela SUAB, pela administração pública, né, com atuação específica nessa área, SUAB, a concessão de direito real de uso, superintendência de habitação, estadual de habitação, isso que é SUAB, tá? Pesquisa na internet aí. A concessão de direito real de uso de imóveis públicos poderá ser contratada coletivamente. Parágrafo 3º. Os instrumentos previstos neste artigo, que demandam dispêndio de recursos por parte do Poder Público Municipal, devem ser objeto de controle social, garantida a participação de comunidades, movimentos e entidades sociais. Lembra do Guilherme Boulos? Ele é craque nisso aqui, de ficar frescando com o pessoal lá de São Paulo a respeito disso. Tá? Sem comentário político, mas tem esse viés aí, o pessoal lá. Parcelamento, edificação... Aí o artigo 5º, ele já entra matando aqui, ele já entra matando com os instrumentos específicos. Aí ele começa definindo o que é o parcelamento, edificação e utilização compulsórios. Ele vai falar o que é isso. Aí depois tem o IPTU progressivo no tempo e depois tem a desapropriação com pagamento em títulos, certo? Então nós vamos nos dedicar à leitura de cada um deles agora na próxima aula. Essa aula então se encerra aqui, vocês entenderam o que eu quero dizer? Agora, na próxima aula, nós vamos ler esses 3 instrumentos, artigo 5º, 7º e 8º, 6º também, tá? 6º a gente vai passar só. E aí nós vamos ver aí de que maneira que se dá, e vocês viram isso, quem fez o simulado, a questão de você direcionar a implementação da política urbana diante de um imóvel que não esteja atendendo às funções sociais da cidade. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula. Segura aí que a gente já está voltando. Um abraço.